Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, agradecer a Deus pela vida dos vossos pastores, pastor Eduardo Cruz, né? Tem que carregar a cruz de qualquer jeito, né, pastor? Nem que seja no nome. Também da pastora Tatiana, né? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Já entramos aqui numa atmosfera de adoração. Quero louvar a Deus pela vida desses ministros de louvor que estavam aqui adorando com vontade, com entusiasmo, né? Irmão, nada arrastado é bom. Tudo que a gente vai fazer tem que ser com vontade. Eu já vi que essa igreja tem vontade no que faz. E isso é muito bom. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Oh, aleluia. Vamos ler do verso 10 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do verso 10 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, ou em outras versões vai estar um pequeno quarto junto ao muro da nossa casa. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando-a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu tens nos tratado com todo desvelo, e agora o que é que se há de fazer por ti? Haveria alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Oh, glória! E tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve o menino sobre os seus joelhos até o meio-dia. E então o menino morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E então fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou a ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E respondeu ela: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Diga amém por essa palavra. Amém. Você está dando glória a Deus, crente? Os que podem, né? Os que não podem, fica de pé dando glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Eliseu, um profeta muito conhecido, reconhecido, famoso, recrutado por alguém não menos importante que ele, pelo contrário, profeta Elias.
aquele que faz fogo descer do céu, né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E a Bíblia diz que foi consumido o comandante e chefe de 50 e os 50 com ele. E agora Eliseu é recrutado por Elias já há algum tempo, pede porção dobrada da virtude do Espírito que estava sobre Elias. E agora essa virtude está sobre ele. E ele dá continuidade ao ministério profético que o Senhor confiou para Israel desde os dias de Elias. E agora é repouso sobre a vida de Eliseu. E o texto vai dizer que me parece que ele tem o costume de passar pelas terras de Sunem. Acredito eu que isso acontece porque o Carmelo fica no caminho e era um monte que ele tinha costume de orar, assim como seu discipulador, o profeta Elias. E o texto vai dizer que esta mulher sunamita é uma mulher rica. E ela percebe que ele tem costume e passagem, trânsito pelas terras de Sunem. O próprio texto vai dizer que esta mulher, ao ser questionada, perguntada se ela precisa de alguma coisa, se ele quer que fale ao rei ou ao chefe do exército, alguma coisa em favor a ela, é ela mesma que vai responder: olha, eu habito no meio do meu povo. Essa mulher, ela responde pela terra, a terra representa ela. Me parece que ela deve ser muito conhecida entre os seus vizinhos, sobretudo pela sua generosidade, que obviamente se reflete para o seu povo, quando ela diz: eu habito no meio do meu povo, e que também se reflete sobre a vida do profeta Elias, onde ela está muito atenta ao fato de que ele está sempre passando pelas terras de Sunem. Ela vai manifestar o desejo de abençoá-lo, de sustentá-lo, de trazer uma provisão para aquilo que ele talvez precisasse. O texto diz que, vendo ele passar, ela vai constrangê-lo a comer pão em sua casa. O texto diz que ela o incita, ela deseja que ele entre. Isso é maravilhoso porque ele é profeta, usa a capa que foi de Eliseu, extremamente reconhecido como um profeta e um profeta poderoso em sinais e obras. Eliseu é alguém que se diz faz, será feito. Eliseu é alguém que, quando pergunta o que você quer e você responde o que ele deseja, ele executa aquilo que você precisa. Eliseu é alguém que tem de Deus a autorização e a aprovação para transmitir algumas coisas segundo a sua palavra. Eliseu é o tipo de pessoa que basta uma oração para que o pedido seja atendido. Eliseu é o tipo de pessoa que tem acesso a lugares que eu não entro, mas ele pode entrar em meu nome. É por isso que ele diz: você quer que eu fale ao rei? Você tem alguma demanda a apresentar a algum chefe de exército? Veja, ele é um homem que pode realizar muitas coisas. Ele é um homem que pode fazer muitas coisas. E ele é reconhecido por essas obras que ele faz. Mas o texto vai dizer que ela deseja hospedá-lo, deseja lhe dar uma refeição, deseja trazer algum tipo de sustento, provisão e cuidado para a sua vida. Em nada é baseado no que ele faz. Ela não vai olhá-lo apenas como um profeta. Ela não vai olhar apenas ele como um homem que tem capacidade de realizar, de tocar até em assuntos que trafegam no impossível. Não. O texto diz que ela o constrange a comer pão em sua casa. E você vai ver que ela vai fazer isso a ele quanto homem. Eu olho para essa sunamita. Deus tem colocado esse ardor em meu coração para que eu ore por companheiros de ministérios, pastores, obreiros, líderes, mulheres, homens de Deus, para que o Senhor lhes confie pelo menos uma sunamita. É o tipo de pessoa que quer andar do seu lado, não baseado no que você faz, mas é alguém que conhece as necessidades de quem você é. Alguém que tem vontade de ajudar, não por aquilo que você pode realizar. Ela consegue identificar que ele tem tudo, mas ela consegue ver o que ele não tem e ela tem. É por isso que eu tenho pedido a Deus que o Senhor coloque no seu caminho, que o Senhor coloque no caminho daqueles que fazem a obra de Deus, pelo menos uma sunamita. Não precisa de muito não, irmão. Você não precisa de uma equipe, você não precisa de todo o patrocínio que você precisa, que você acha que precisa. O texto diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e também diz que ele saiu do mundo por um homem. Quando o Senhor quis fazer uma grande obra para a libertação de Israel, ele nunca chamou multidão, ele sempre chamava um homem. Gideão disse: quem sou eu? Você é o que eu preciso, mas eu sou apenas um. Pois é, porque eu quero fazer uma obra, e quando eu quero eu não preciso de muito, só basta um. Deus só precisa de um. Há uma multidão em volta de Golias e um monte de gente se sentindo ameaçada
profetizando. De repente Davi se apresenta pequeno, sem estatura, sem comando de guerra, sem armadura, sem escudo, sem arma, e ele diz: eu vou. E ele vai mesmo, girafundo no nome do Senhor, e taca a pedra na testa de Golias, e ele perece, e todo Israel avança e vence. Quantas pessoas venceram Golias? Apenas uma. Você só precisa de uma pessoa direcionada, só uma. E eu tenho pedido a Deus isso. Senhor, traz sobre a vida dos meus irmãos uma mulher com o coração da sunamita. Alguém que mesmo que veja tudo que você tem, consegue identificar o que te falta. Às vezes você tem muito como profeta, às vezes você tem muito como pastor, às vezes você tem muito como crente, às vezes você tem muito como um levita, como um adorador, às vezes você tem muito a nível de cargo, mas está faltando alguém que olhe para as suas necessidades como ser humano. A sunamita não está olhando para o profeta Eliseu, a sunamita está olhando para o ser humano Eliseu, que precisa ser atendido em necessidades básicas para que dê continuidade ao seu exercício profético. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado nessa noite, segure a mão dela com carinho, não faça disso um momento esquisito. Segure a mão dela com firmeza e diga para ela: Deus, diga, Deus está preparando alguém que diante de tudo que você tem vai identificar o que você não tem. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia! Alguém que vai olhar para as suas necessidades como mulher, alguém que vai olhar para as suas necessidades como ser humano, alguém que não vai desejar a sua presença apenas por aquilo que você pode fazer, alguém que vai desejar te atender por aquilo que você é, alguém que consegue ver além do que você tem. Oh, aleluia! Eu quero profetizar que a igreja do Senhor vai atender essa demanda nessa noite. Eu quero profetizar que Deus está levantando líderes com o coração da sunamita. Gente que chega aqui mostrando que tem, mostrando que pode um monte de coisa, mas Deus vai colocar diante de você alguém que vai te ver por trás dos títulos proféticos. Oh, e é interessante porque a maneira dela tratar Eliseu coloca Eliseu num cerco que ele não consegue sair. Sabe por quê? Ela não oferece, ela impele. É como quando criança, eu sempre ouvi meus primos dizendo, minha mãe dizendo, era um ditado popular em casa: quem quer dar não oferece. Aleluia! Eita Deus! Aleluia! E é exatamente isso. Ela não vai oferecer, porque, irmão, quem quer dar e tem para dar, não pergunta para quem quer receber se quer receber. Ela o constrange, ela impele, ela deixa ele sem saída. Ela deixa ele sem saída. Eu já vi Jesus fazer isso algumas vezes. É como se ela dissesse assim: eu acabei de passar um café, você não quer entrar não? E ele resistia, obviamente. Porque às vezes, diante de tantos títulos, diante de tantos ofícios, diante da pressão, da demanda, dos lugares para ir, das pessoas a visitar, do trabalho, do que fazer, a gente resiste a algum tipo de contato social, para que isso não venha atrapalhar a diligência das demandas. E se ela impele, é porque ele resiste, porque se ele não resistisse, ela não tinha necessidade de constrangê-lo. É como se ela dissesse: olha, eu acabei de colocar um bolo aqui no fogo, tá quentinho. Não, obrigado. Não, mas eu fiz para você. Ao ponto que ele não resiste mais, que
Que unção irresistível é essa? Ele não resiste e ele entra. E obviamente Geazi entra com ele. Mas você vai perceber que ela não tem muito tato, muito relacionamento com Geazi. Geazi só recebe porque anda com ele. Igualzinho umas pessoas que a gente conhece. E aí ele entra. Quando ele entra na casa da sunamita, ela vai servi-lo e isso vai virar um costume. O que prova que eles na verdade estão estabelecendo um vínculo de relacionamento fraterno. Aí o texto vai dizer que agora ela já não precisa convidar. Ele sempre vem. E aí ela vai dizer: marido, eu tenho visto que este homem de Deus, que sempre que passa por nós, é um homem santo. Ela não vai dizer que ele é santo antes de conhecê-lo. Às vezes a gente olha o texto rapidamente e tem a impressão que ela via ele passando pelas terras de Sunem e dizia: ah, ele é santo, vamos convidá-lo para entrar. Não, não, não. Ela só atesta que ele é santo depois que ele entra na casa dela. Ela só atesta o seu nível de santificação, deve ser lá pela quarta refeição. Porque pão aqui é um termo genérico para dizer que depois ele passou a comer na casa dela. E aí agora não é só café, é almoço, é lanche da tarde, é janta. Para se atestar a santificação tem que se estar à mesa. Enquanto você olha de longe, você suspeita. É de perto que você tem certeza. Enquanto você olha de longe, você admira. É de perto que você entende o porquê respeita. Enquanto você olha de longe, você pensa que é de perto que você atesta se é sim ou se não. Às vezes a gente tem que parar com essa mania de canonizar as pessoas de longe. Eu acho que é por isso que tem gente que a gente só pode olhar de longe e andar de longe, porque só dá para admirar de longe, porque se conhecer de perto a admiração acaba na hora. Mas o texto diz que quando ele chega para mais perto, e deixa-me lhe dizer algo, somente a proximidade revela os nossos defeitos. É por isso que tem gente que nunca quer ficar com os amigos velhos, sempre quer estar com os amigos novos, porque os antigos tocam nos assuntos que os novos não sabem. Depois que ele entra na casa da sunamita, depois que ele está perto, aí é que ela vai dizer: marido, eu tenho visto que este homem que sempre passa por nós, e não confunda aqui, passar não é na rua, passar aqui é este homem que come com a gente, este homem que se assenta à roda da nossa mesa, este homem que tem costume de comungar conosco, este homem que passa pela nossa casa, eu tenho visto que ele é santo. Ela não chama e não abençoa a vida do profeta Eliseu com uma suíte, com um quarto, baseado em nada do que ele podia fazer por ela. Ela atesta o caráter dele e ela diz: marido, eu tenho visto que ele é santo. Complete aí para mim de novo: eu tenho visto que ele é santo. Eu tenho visto que ele é santo. Não me vem para cá, meu irmão, minha irmã, querer viver uma vida onde você só quer agradar o governo, onde você só quer agradar A, B e C. Estabilidade quem dá é Deus. Eliseu não vai receber o que recebeu porque fez fogo descer do céu. Eliseu não vai receber o que recebeu porque era profeta. Eliseu não vai viver um tempo de bonança e de prosperidade e refrigério na casa desta sunamita porque ele era bom de campanha, bom de oração, expulsava demônio, ou subia a monte e orava no Carmelo. Não, o texto diz que a mulher olha para ele, a mulher conversa com o marido e diz: marido, eu tenho visto que este homem que sempre que passa por nós é um homem santo. Aleluia! Deus está dizendo: você se preocupe em agradar aos homens para receber coisas dos homens. Deus está dizendo: o coração dos homens está na minha mão. Você precisa agradar é o meu coração. Você precisa agradar é o meu coração. Eu não sei se você está entendendo. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não tem que bajular A, B ou C e se sentir em dívida com D, E ou F. O Senhor está dizendo: você só precisa se preocupar
visto que ele é santo. só passando por Deus para atestar isso, irmão. Aleluia! Façamos então para ele um quarto junto ao muro da nossa casa. É uma suíte que ela está preparando para ele, para que todas as vezes que ele vier, ele tenha repouso. Jesus, que nível de liberalidade é essa? Veja, a casa não fica do lado de dentro, o quarto não fica apenas do lado de dentro, é uma independência do lado de fora. Significa que para fazer o que ela está fazendo, ela vai dar a chave na mão dele. Porque a proposta dela de fazer o quarto para ele é para que ele não tenha dependência nela. Se vai estar em casa, se não vai estar em casa, que horas vai entrar, não. Por isso a proposta do quarto. Marido, eu tenho visto que ele é santo, vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa para que quando ele venha, tenha onde ficar. Independe dela. Que liberalidade é essa? É alguém que não está dando para prender, é alguém que está dando para soltar. Tem gente que é bom em dar, desde que te agarre, né? Dá para segurar, dá para poder ter um elo que te prende a ele ou a ela, te empresta para te prender a uns juros que tem entre você e ele. Faz contigo algo que chama aliança, mas está travestido porque é algema. É para te segurar. Ela não, ela quer fazer para dar chave. Quanto mais liberdade, melhor. Oh, glória, meu Deus, é uma amizade assim que eu quero. Oh, glória! Ela prepara, coloca uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. É uma suíte do jeito que o profeta precisava. E aí toda vez que ele passa por nós, ele vai ter aonde repousar. Tudo, prepara tudo. Quando ele chega e recebe a posse do quarto, ele já está num nível de constrangimento que não sabe mais o que fazer. Porque em todo esse tempo, eu não estou falando de uma visita de duas, eu não sei quanto tempo isso durou. E ela nem em todo este tempo nunca lhe pediu nada. Em todo este tempo nunca barganhou coisa alguma. Quanto menos ela pede, mais constrangido ele fica. Porque nós não estamos acostumados com esse nível de liberalidade. À medida que alguém vai fazendo alguma coisa pra gente, a gente começa a se sentir na obrigação de fazer alguma coisa para esta pessoa. E alguém pensa, é porque eu sou generoso. Não, é porque você tem medo de ficar por fiador do seu irmão. E aí o texto diz que agora ele, já não sabendo mais o que fazer, diz: Geazi, vai lá. E pergunta para ela se ela quer que a gente fale com o rei, com o chefe do exército. Porque nós precisamos fazer algo por essa sunamita, porque ela tem nos tratado com muito zelo. Ela tem nos tratado com todo desvelo. Aí Geazi vai lá e pergunta: haveria alguma coisa que se possa falar por ti ao rei ou ao chefe do exército? Veja, as perguntas são aleatórias, porque na verdade elas não fazem sentido. Elas constroem um caminho de alguém que está perguntando: o que você deseja? Como ela nunca esboçou nenhuma necessidade, porque ela era rica, ele está trazendo perguntas aleatórias que aparentemente não fazem sentido, porque ele quer criar um caminho para que ela venha expressar um desejo que ele possa atender. Então eu quero que você entenda que a pergunta de Eliseu para a sunamita na boca de Geazi, ela não significa apenas você precisa de alguma coisa. Não, ela significa você deseja alguma coisa. Irmã Camila, não entendi. Tem diferença? Tem diferença. Necessidade é aquilo que precisa ser feito. Desejo é aquilo que pode ser feito independente da minha necessidade. Você pode comer arroz e feijão por necessidade, mas picanha é desejo. Ele não está perguntando apenas o que ela precisa, porque ela não precisa aparentemente de nada. O que ele está embutindo na pergunta é: o que você deseja. E você pode ser rico, milionário, trilhardário. Desejo está intrinsecamente ligado à alma de qualquer ser humano. Qualquer ser humano deseja algo, nem que seja desejar alguma coisa.
dizer, eu habito no meio do meu povo, a palavra dela significa, eu estou bem. A palavra dela significa, eu não preciso de nada. Só que eu volto a dizer pela terceira vez nessa noite, ele não está perguntando apenas o que ela precisa, ele está perguntando o que ela deseja. Me parece que ela não quer falar dos seus desejos. E ela diz, eu habito no meio do meu povo. Nas entrelinhas ela está dizendo, eu estou bem como eu estou. Mas se você for analisar bem de perto à luz da psicologia, o que ela está dizendo é, eu estou conformada. Quem aqui não tem um desejo? Quem aqui não tem uma vontade de? Quem aqui não tem um sonho com? Mas ela só olhou para o lado da necessidade. Porque apesar de tanta intimidade, de caminhar tanto tempo junto, ela não quer tocar em assuntos que lhe incomodam. O texto diz que Geazi volta e diz, olha, ela não precisa de nada. Mas eu tenho visto que ela não tem filho e o marido dela já é de idade. Aí Eliseu diz, chama ela, e chamando ela se pôs à porta. E quando chega à porta, ele libera a palavra profética. Ele olha para ela e diz, mulher, neste tempo tu abraçarás um filho. E ela diz, não! Gente, se até na cultura do nosso dia, do nosso tempo, se uma mulher deseja ter filhos e não tem filhos, ela vai caminhando com uma frustração, buscando aprender a administrar aquilo para continuar convivendo, aonde ela quer dar uma resposta para a sociedade, porque é mãe ou porque não é, seja como for. Agora, sobretudo naquela época onde a mulher era vista apenas como alguém realmente que nasceu para gerar filhos. Ela não tinha nenhum outro tipo de representatividade na sociedade. Este marido casou com ela na esperança de que ela tivesse filhos. E como é que Eliseu pergunta para ela se ela deseja alguma coisa e ela diz que não precisa de nada? É porque ela está trafegando apenas no pensamento de necessidades. Sabe o que Jesus falou conosco sobre necessidades? Parem de gastar o vosso tempo de oração pedindo apenas aquilo que vocês precisam, porque de todas as vossas necessidades o vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam e tem cuidado de vós. Eu não sei se você está entendendo, mas ficou uma dica em Mateus 7. O que ele está dizendo é, quando vocês forem orar, apresentem diante do Pai os vossos desejos, as vossas vontades, os vossos sonhos, as vossas aspirações. Pare de basear a sua vida apenas em necessidades. Que posicionamento é esse? Esse é o posicionamento de alguém que está conformado. E você diz, irmã, mas a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Só que ele disse que vocês poderiam orar assim, mas ele não disse que vocês orariam somente assim. Quem aqui lembrou de pedir a Deus fôlego de vida na noite de ontem, para poder estar respirando hoje? Levante a mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o restante tudo era para estar morto. Não. Eu não estou fazendo isso para implicar com quem orou. Só que isso não mostra necessidade, isso mostra gratidão. A maioria dessas pessoas que levantaram a mão, elas oraram, na verdade, não é para pedir para respirar. Elas estavam agradecendo pelo fôlego de vida, a fim de que no novo dia, Deus renovasse esse fôlego. Agora, se isso fosse pautado apenas naquilo que você pede, na sua necessidade, o restante que dormiu sem pedir nada, era para ter morrido na madrugada. Mas não, porque a nossa vida não está baseada apenas nas necessidades. Vocês andam ansiosos por causa de coisas que vocês precisam. Ele diz, vocês ficam preocupados com coisas do tipo o que comeremos, o que beberemos. O Pai está aqui dizendo, venha o teu reino. E no reino de Deus não tem lugar para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa acontece naturalmente. Aí ele vai dizer, olha para os lírios do campo e veja, eles não trabalham e se vestem. E nem Salomão em toda a sua glória se vestia como a pétala de um lírio. Ele diz, olha para as aves do céu, elas não têm trabalho e têm aonde morar. Olhem para as raposas.
E você focado só no que precisa. Eu poderia hoje aqui, se Deus tivesse me direcionado, dizer, olha, Deus vai cuidar das tuas necessidades. Mas não foi a palavra que Ele me confiou para hoje. Eu sei que não é palavra de todo dia, mas tem um dia que Ele pergunta, hoje eu não vim falar do que você precisa. Hoje eu vim conversar sobre o que você deseja. Ah, eu queria mais. Não. Hoje eu não vim conversar sobre as suas limitações. Hoje eu vim falar sobre o meu poder. A margem da sua limitação, ou seja, quando você chega ao ponto em que não pode mais, quando você chega ao ponto em que não consegue mais, deste ponto adiante é o expediente de Deus em seu favor. Como ela entendeu lá atrás. O Senhor está dizendo para você hoje aqui. O problema é que todas as vezes que nós vamos falar sobre o que você deseja, você vem me falar sobre as suas possibilidades. Só que você não entende que uma pergunta não está atrelada à outra. Eu não estou perguntando o que você pode, eu estou perguntando o que você... Pergunta o que você deseja, ele não quer falar dos seus limites, ele quer expressar o que ele pode fazer. Mas ela vai responder, eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada, não precisa, mas deseja. Só que eu não quero tocar naquilo que me machuca. Tem gente aqui que tem desejo, mas não quer mais desejar o que desejou a vida toda, porque desejou a vida toda e agora sofre por ter desejado e não ter conseguido. É uma carteira de habilitação que você tentou e não tirou. Aí você diz, carro não foi feito para mim. É o sonho de terminar uma faculdade. Uns nem começaram, outros trancaram a matrícula. Só que já passou tanto tempo e você tentou tanto e não conseguiu, que agora você olha para a sua idade e você diz, quer saber? Agora também não dá mais. E tá lá, só que é um assunto que você não quer mais tocar. É quando você entra no período da conformidade. Eu vou falar grosso modo, mas é um tipo de mecanismo que o seu emocional, que o seu cérebro desenvolve para você conseguir se adaptar a um trauma sem que ele atrapalhe a sua vida. Quando você está frustrado, um noivado que não deu certo, um relacionamento onde você pensou, é agora que eu caso, afinal você vem de 3 divórcios. Quando você conheceu alguém que te tratava com respeito e você pensa, esse vai noivar comigo, daqui a pouco você fica sabendo que ele estava beijando na boca de outra. Quando isto acontece, o desejo vem. Quando isto desmorona, é a frustração que chega. Aí você lava a louça chorando, toma banho chorando, fica dias em casa enquanto as pessoas estão em festa. Aí uma hora o seu cérebro, o seu mecanismo, o seu espírito vai começar a trazer motivações de sobrevivência. E você começa a aprender a se conformar. E é uma das coisas máximas que você consegue fazer sem ajuda, se conformar. Quando ela diz, eu habito no meio do meu povo, o eu estou bem dela significa, eu estou bem como eu estou. Mas na verdade significa, eu estou conformada com o que eu tenho. Essa mulher é generosa, Eliseu não é o primeiro profeta que ela recebe. Irmã, essa conjectura é perigosa. Então eu não vou conjecturar que seja o primeiro profeta, mas eu tenho certeza que o que ela está fazendo por ele não é a primeira vez que ela faz na vida por alguém, porque o generoso nunca tem só um feito positivo. Não. E todo generoso traz consigo alguns traumas. Se você é generoso, você carrega alguns traumas. Só o generoso carrega alguns traumas. Os avarentos quase não carregam. Os avarentos não confiam, os avarentos não dão chance, os avarentos não perdoam, os avarentos não se entregam. Só os generosos que costumam ter o discurso, só mais uma vez, vai dar certo, vamos cantar. E é por isso que eles sofrem traumas. Porque eles dão chance, porque eles confiam. Essa mulher carrega alguns traumas e atrás da resposta, eu habito no meio do meu povo, está um trauma de alguém que já se conformou em não desejar. Porque eu não quero tocar de novo no que eu já quis. Eu não quero ir na recepção da faculdade de novo. Eu não quero ir lá
Está lá. Por quê? Porque não é necessidade, é vontade. Está lá. Só que eu não quero tocar. Sabe o que significa eu habito no meio do meu povo? Eu não quero falar sobre coisas que eu já falei e ninguém resolveu. Sabe o que significa eu habito no meio do meu povo? Eu não quero continuar tentando coisas que eu já tentei a vida toda e não deu certo. Sabe o que significa eu habito no meio do meu povo? Eu estou cansado de confiar. Eu estou cansado de que as pessoas acham que podem fazer alguma coisa por mim. Eu não quero que elas façam nada mais por mim. O texto diz que ele chama ela e ela se põe à porta. É a segunda vez que ela se põe à porta. Ela nunca entra no quarto. Ela respeita a presença de Eliseu no ambiente. Ela sempre se põe à porta. Ela vai, quando ela chega à porta, ele olha para ela e diz: no tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, tem alguma confusão aqui. E é aqui que eu te comprovo que não é a primeira vez que ela ouve um profeta, que não é a primeira vez que ela mistura as coisas. Primeiro ela diz que ele é santo, depois ela reconhece ele como homem de Deus. Como é que ela está dizendo que o que ele está falando agora é mentira? Pode um santo mentir? Pode um homem de Deus caminhar com uma mentira na boca? E como é que ela chama ele de santo? Como é que ela diz que ele é homem de Deus e ao mesmo tempo trata ele como mentiroso? Porque um santo não mente, mas um mentiroso se passa por santo. Um homem de Deus não mente, mas um mentiroso se passa por homem de Deus. Quem é Eliseu? Eliseu é um homem de Deus. Quem é Eliseu? Eliseu é um santo homem de Deus. Então Eliseu pode mentir? Eliseu mente? Não, mas um mentiroso já se passou por santo. Mas um mentiroso já se passou por homem de Deus. Não se iluda. Essa mulher já tentou ficar grávida de tudo que é jeito, minha gente. Só que ela não conseguiu. Eu não sei quantas simpatias gospel mandaram ela fazer. Eu não sei quantas campanhas mandaram ela fazer. Eu não sei quantas ofertas ela teve que queimar. Eu não sei quantos propósitos ela teve que entregar. Mas alguém deve ter direcionado a ela. Faz assim que vai dar certo. Faz assado que vai dar certo. Faz desta maneira que vai dar certo. Mas não deu certo. E se ninguém falou nada de outras vias, ela tentou. É típico das mulheres ricas. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha buscando aquilo que pudesse melhorar o seu processo crônico de doença, de fluxo de sangue. Esta mulher já tentou, mas não conseguiu. Esta mulher já esperou, mas não recebeu. Esta mulher já creu, mas não tomou posse. Esta mulher já acreditou na palavra profética. Esta mulher, me parece que ela quer andar longe de tudo que é profético. Em momento nenhum ela chama ele de profeta. Em momento nenhum ela faz uso do exercício da profecia que ele tem para dar. Em momento nenhum, em todo esse período, ela não pede nada a ele. Quando ele diz: você vai ter um filho, que era tudo que uma mulher na condição dela gostaria de ouvir, ela diz: não. Ela está praticamente dizendo: não estraga a nossa amizade. Ela está praticamente dizendo: não precisa tocar nisso. Tem muitas sunamitas traumatizadas na igreja. Elas vêm com disposição de servir, mas é tanto profeta que se vendeu por causa de um café da manhã. É tanto profeta que inventou profecia. E me deixa falar aqui dos falsos profetas. Eles são falsos porque se parecem com os verdadeiros. Senão seriam profetas mentirosos. Mas não é assim que a gente se refere a eles. A gente não diz profeta mentiroso, a gente diz profeta falso, porque se parece com o verdadeiro. Fala igual, aprende o jeito de Deus falar com a gente, e depois começa a reproduzir isso por aí de maneira leviana, deixando sunamitas frustradas, deixando pessoas sem a vontade de desejar e de acreditar no Deus do impossível. É gente que ouviu da boca de gente que fala igual crente, prega igual crente, fala igual profeta e diz como Deus fala. E na maioria das vezes a gente acredita, sabe por quê? Porque a nossa necessidade de ouvir Deus é tanta que de vez a gente buscar na nossa casa, a gente fica sensível na boca dos outros. É por isso que tem gente falando qualquer
é mentira. Ela pode estar acostumada com o falso que mente. Mas hoje ela vai conhecer o verdadeiro. Não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela não creu. Eu vou falar de novo. Ela não creu. E aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? A palavra cumpriu ou não cumpriu? Então não me vem pra cá quando for profetizar pra mim dizendo que eu tenho que crer no que você vai falar. Meu Deus. Não, irmã Camila, mas tem que ter fé. Sim, tem que ter fé. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que tem corações que estão hoje aqui cansados. E a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu não estou dizendo que essa mulher não deseja. Ela deseja, tanto que recebeu. Só que ela não crê na palavra dele porque o coração está cansado. Jacó também passou por isso. Os filhos dele chegaram na porta da tenda e disseram: papai, José vive e é governador de todo o Egito. E o texto diz que ele não levantou da cadeira. Aí abriram a tenda, trouxeram ele para o lado de fora. E em tempo de fome, mostraram para ele comida, vaso de prata, vaso de ouro, muda de veste, carro, cavalo. E aí, vendo, ele creu. Irmã Camila, eu não entendi. Eu tenho uma palavra de Deus para os corações cansados que entraram hoje aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para quem entrou aqui com a esperança adiada. Gente que está me ouvindo pregar aqui nessa noite e está pensando: ai, irmã Camila, mas eu venho em todo culto. Ah, mas alguém sempre diz que a vitória é minha. Ah, mas alguém sempre fala que a coisa vai virar. E você já entrou aqui conformado. Mas quem não está conformado com a sua conformidade é Deus, porque Deus não se conforma com a sua conformação. Eliseu vai entregar a palavra, ela não crê, mas vai se cumprir, porque a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que promete é de quem fala. Se foi ele que falou, se foi Deus que mandou dizer, então Deus vai cumprir. Tá entendendo? Tá entendendo, irmã Camila? E como é que eu vou saber se foi Deus que falou ou se foi o homem? Só tem um jeito. Às vezes os outros chegam pra gente e perguntam: como é que eu vou saber se quem falou aquilo, se foi Deus que falou? Você só vai saber quando cumprir. Não se atesta a evidência profética de alguém só na palavra. A Bíblia diz que a fé é atestada pelas. Assim é a palavra profética. Se foi Deus, vai cumprir. E sabe por que o glória diminui? Porque você continua na dúvida. E ainda me olha pra cá com essa cara de crente, como quem diz: eu sou crente, e está cansado. Não, irmã, eu creio. Você crê, mas não vibra. Crê, mas não reage, porque você se conformou em ser crente mesmo que você não receba o que ouviu. E é por isso que de um tempo pra cá as suas conversas são só sobre necessidade. E é por isso que tem gente aqui que já tomou até trauma de vaso. O tempo determinado tu abraçarás um filho, é a palavra. E ela recebe, porque Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Se a palavra profética passar pelo crivo da palavra, vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir. Oh, o que foi que Deus falou que vai salvar a sua casa? Está na palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tudo a tua casa. Vai cumprir. O que o Senhor falou que vai te curar de uma enfermidade incurável? Se passa pela palavra, vai cumprir, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. E o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos
como é o calendário nesses dias. 1 ano, 12 meses. 12 meses, 365 dias. E quando eu estava olhando a palavra, ontem à noite, o Espírito de Deus, irmão, e eu sei quando é Deus que fala. O Senhor falou comigo, diga para o meu povo que eu tenho 1 ano. Agora veja, eu não vou ser leviana nas minhas colocações, porque eu sei que você está cansado de gente falso, que usa jargão de palavra profética para te fazer chorar de alegria aqui depois de tristeza em casa. Então não entenda 1 ano como eu determinando que ano será, ou dizendo que ainda este ano. Não, entenda a palavra de Deus. O Senhor falou comigo, diga para o meu povo que eu tenho 1 ano. Este 1 ano aqui é o ano que Deus faz. Espírito Santo, faz essa pessoa sentir a mesma carga de autoridade que o Senhor me fez sentir quando me confiou essa palavra para ela crer, e ele crê que não é voz de homem, ele é voz de Deus, que não é imaginação do meu coração, mas foi a tua voz que se revelou ontem a mim naquela noite. O Senhor falou comigo, filha, sempre tem 1 ano. E eu disse, que ano, Senhor? Eu não posso dizer qual ano será. E o Senhor falou, não, você não pode, mas você precisa dizer que tem 1 ano. E eu disse, mas que ano? E o Senhor falou, independente da sua idade, você pode ter muitos anos de vida, mas tem 1 ano que muda tudo. Que ano é esse? Oh meu Deus, sussurra a palavra profética para pelo menos 3 e diga para ele ou para ela, Deus já tem o teu ano. Deus já tem o teu ano. Deus já tem 1 ano na história da sua vida. 1 ano que ele determinou. Que ano é esse, irmã Camila? Aqui não é o ano que ele faz promessas, não. Você que entrou aqui cansado de tanto ouvir promessas, gente que já nem acredita nas promessas, porque tem promessa aqui que você ouviu há mais de 10 anos atrás, há outros aqui que estão esperando há mais de 6 meses, coisa que pensou que é para ontem e não aconteceu. Tem coração aqui que está palpitando devagar, mas eu não vim te enfadar. Deus não me trouxe aqui para te fazer promessas, entenda isso. Crendo ou não crendo, aconteceu, porque nada pode impedir a vontade de Deus. Se o Senhor determinou, quem pôs o invalidará. Talvez você diga, irmã Camila, mas eu tenho vontades humanas, mas as suas vontades humanas não contrariam as vontades divinas. Ele mesmo vai dizer acerca de si, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim a qual desejais. O Senhor está dizendo, você pode ter ocultado o seu sonho, o teu desejo, a tua vontade, o teu projeto, para qualquer um que acharia ridículo, até mesmo para você que achou grande demais, mas eu vi, e Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou trabalhando para fazer cumprir. Eu estou trabalhando para fazer o que cumprir, o que Ele quer, apenas não. Ele está dizendo, o meu querer é fazer a tua vontade, o meu querer é cumprir o seu desejo, o meu querer é realizar o teu sonho. Lembra do leproso diante de Jesus? Ele chegou para Jesus, olha que leproso inteligente, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus respondeu como? Eu quero ser limpo. Eu quero que? Eu quero que você queria que eu quisesse quando você me procurou. Quer querer? Não, você não está entendendo. Ele está dizendo, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Eu quero fazer o que você deseja. Eu não vim fazer promessas. Se você tem promessa, Deus já lhe fez. É até gostoso ouvir promessas. E talvez alguém diga, ai, irmã Camila, eu gosto de ouvir promessas, mas talvez porque você não esteja esperando tanto tempo quanto algumas pessoas aqui que já ouviram coisas há anos e não aconteceram. E Deus falou, diga ao meu povo que eu tenho 1 ano. Vou dizer pela 3ª vez, eu não vou te cansar. Quem aqui tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Levanta a mão, levanta a mão. Diga, eu aqui
Senhor. Tem promessa? Então, para você que tem promessa, eu não vim aqui te prometer mais nada hoje. Não, não. Sabe este ano que o Senhor está dizendo? Sabe que ano é esse? É o ano do divisor de águas. É o ano que Ele muda, é o ano que Ele vira, é o ano que Ele pega o tudo e faz nada, pega o nada e faz tudo. Pastor Eduardo, sabe isso? Tem um ano de Deus na nossa vida. Você pode ter 30, 25, 22, 18, 40. Eu não sei se Deus vai marcar o teu cinquentenário. Eu não sei se Deus vai marcar o teu centenário. Eu não sei se Deus vai te marcar na época dos 20 anos, mas ao longo de toda a sua vida, você não terá apenas muitos anos de vida para contar. Você terá um ano para justificar toda uma vida. É aquele ano que você diz: nesse ano Deus virou. Foi a partir desse dia que Deus fez. Foi nesse ano que as portas se abriram. Foi nesse ano que Ele trouxe de volta quem partiu. Rapaz, em um ano só eu tive empresa, casa, carro. Rapaz, em um ano só Deus restaurou meu casamento. Deus te trouxe aqui, é profético, para te dizer: eu não vim te fazer promessas. Hoje eu vim fazer cumprir as que eu já te prometi. Pega na mão dessa mulher. Pega na mão desse homem. Aperta, aperta, aperta. E diga para essa pessoa: hoje ele não vem para fazer promessas. Hoje ele vem para cumprir. É tempo de cumprimento. É tempo de cumprir. Recebe, recebe o ano. Deus já tem anotado o ano. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, pare de olhar para mim por uns instantes. E fale apenas com Deus. Fala para Ele: Senhor, eu creio no ano. É o meu ano, é o meu ano, é o meu ano. Eu sei que o Senhor já tem anotado o meu ano. Aquele ano que vira, aquele ano que muda, irmão. Aquele ano que a gente conhece gente que faz na nossa vida em um ano o que alguém de 10 anos. Eu não vim te cansar. Deus não veio para dizer que vai fazer. Deus está dizendo que está no tempo de cumprir. Está no tempo de cumprir. Você vai ver a evidência. Não são coincidências. Evidência. A barriga daquela mulher cresceu. Ela engravidou. E teve o filho. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve, rapaz. Teve, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Ela teve filho. E eu acho mó barato, porque no momento da conformidade a gente diz que não quer mais ter, não quer mais desejar, se conforma. Não quero mais casar, não quero mais ter ministério. Esse negócio de ser pregador não é pra mim, não. Esse negócio de ser cantor não é comigo, não. Olha pra cá, fica ligado no teu milagre, deixa o milagre dos outros. Aí a gente diz que não quer ter. A gente olha pra irmã e diz assim: ô irmã, teu casamento tá chegando. E não quer casar, porque já se conformou. Olha pro menino, o rapaz estava motivado, carregando Bíblia de estudo. Aí daqui a pouco não vem carta convite, ninguém liga, não traz nem saudação na igreja. Ele pensa: então esse negócio de ser pregador é pra mim, não. Tem um equívoco aí, viu? Você não é pregador quando seu telefone toca. Você é pregador quando Deus te confia uma mensagem. Mas na hora a gente fica na luta, se confunde e pensa: isso não é pra mim, não. Para de ensaiar no playback, acha que não vai cantar mais.
finge que não tem voz, dá oportunidade e diz assim, não, não. Não é porque eu não quero aparecer, não, não. É porque você se frustrou e agora está conformada. E aí começa a dizer, não quer, e eu acho mó barato. Diz que não quer. Ela disse, não mintas a tua serva. Ela fica tão irada depois que o menino morre, que ela volta lá para Eliseu e diz assim para ele, eu te pedi alguma coisa? Porque a gente diz que não quer. Agora vem cá. Ela não teve filho, esse foi o primeiro. Você acha que ele teve festinha de 1 ano, sim ou não? Sim. Você acha que ela botou ele no chão ou o moleque tinha um berço? Você acha que tinha lençolzinho bordado com o nome dele? E ele tinha túnica de linho, de algodão? Você acha que ele não tinha um cintinho de couro? E a túnica de José, rapaz? Que o pai lá deu de estar lá de mangas compridas há muito tempo antes. Esse menino devia ter uns 10. Ela não queria, mas quando veio mudou tudo. Mudou ou não mudou? Ela deve ter feito festa. Ela botou no berço. Ela pintou quarto. Ela arrumou casa. Você diz que não quer porque não está acontecendo. Eu nem quero casar, daqui a pouco vem o cheiroso. Barba feita do jeito que você gosta. O perfume que você imaginava. Não queria nada. Amarra a cinta, faz escova no cabelo, passa bituca na boca e vem pra igreja. Finge que não está gostando dele ficar olhando, ficando. Daqui a pouco casa. Fica feliz. Aí diz, eu não vou fazer nada. Mas os crentes nunca deixam não fazer nada. Eu dou o bolo, eu dou refrigerante. Não vai ter festa? Vai ter sim. Porque lá no fundo do teu desejo, você se imaginava vestida no casamento. Você diz para as pessoas que não quer nada, mas lá dentro tem desenhado até o bolo. Diz que carro não foi feito para você, mas é porque Deus ainda não rompeu com você no medo da habilitação. Quando você sair daquele Detran com a aprovação na mão, aí vai começar a lembrar, menina, agora que eu estou lembrando, não é que Deus me prometeu um carro. Diz que não queria a igreja, agora ama o povo igual ama teus filhos. Tem gente aqui que está sentada dizendo, você é pastor nunca, e o Senhor está dizendo, é esse que eu quero. Porque tem noção da responsabilidade. E sabe o que é mais barato? Depois que a coisa acontece, tudo muda, faz festa. Chama pregador de fora. Bota telão. Tem telão. Glória! E os que dizem, eu nunca vou ser crente. Está fardado hoje, já estacionou o carro, já tirou o cone da rua. Acontece, quando acontece a gente se alegra. E ela se alegrou. Ela ficou feliz. Mas a Bíblia diz, e eu caminho para concluir aqui, que o menino cismou de correr atrás do pai no campo. E quando chegou lá começou a gritar, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Sabe por quê? Não é porque é cumprimento de promessa que significa que nunca vai dar errado. É por isso que você não deve se apressar no cumprimento das promessas. Porque promessas estão seguras enquanto são promessas. Leva ele para tomar uma aguinha em nome de Jesus. Promessas são promessas enquanto elas estão seguras. Porque enquanto são promessas, elas são responsabilidade de Deus. Agora, quando elas se cumprem, passam para a administração da nossa mão. Você entende isso? Você entende isso? Só que a gente tem mania de achar que se foi Deus que prometeu, se foi Deus que falou, e se cumpriu, tudo tem que dar certo. Crente
Se atrasa é porque não era para vir. Não, irmão. A gente tem que aprender a romper. Ele disse que ela geraria. Gerou ou não gerou? Gerou. E ela teve um menino, teve ou não teve? Teve. Pediu alguma coisa? Não. Mas recebeu. Gostou ou não gostou? Gostou. Aleluia! Aí agora o menino vem. Ai, a minha cabeça. Deu um problema. Mas foi Deus que falou? Foi o profeta? Cumpriu. A gente tem que parar com essa mania. Vocês, irmão, eu não entendo. Deus falou para eu casar, mas agora meu casamento é uma prova. Pois é, enquanto era promessa, estava na mão de Deus. Quando cumpriu, foi para a tua mão. A administração é sua. As coisas que Deus cumpre na nossa vida estão sujeitas à nossa administração. E a nossa administração é falha. É por isso que Deus, às vezes, faz ao nosso ver parecer demorar o cumprimento da promessa. E a gente diz, irmã, eu estou na luta. Você diz, eu estou na luta. Deus diz, você está no estágio. Você diz, irmã, eu estou no vento. E Deus está dizendo, vento não, é treinamento. Porque está chegando que eu vou te entregar. O menino começa a gritar. Ele é resultado do cumprimento de uma promessa. Tem menino na tua casa, tem mãe aqui que está chorando pelo filho. Esse filho é cumprimento de promessa. Só que diante de tanta dor, diante de tanto vício, diante de tanta cocaína, diante de tanta maconha, diante de tanta prostituição querendo entrar na tua casa, você diz, meu Deus, está dando errado. Será que não foi Deus? Casamentos aqui que estão sendo regados de oração há anos. Deus cumpriu, está casado. E agora que alguém está gritando, ai, a minha cabeça. Você pensa que isso não vale de nada? O menino saiu para o campo, voltou com dor. E é assim mesmo, pastor. Quando está na nossa mão, sobre o nosso cuidado, a gente sabe cuidar. Só que é sempre assim, quando a coisa está boa na nossa mão, é que alguém quer pegar. Para tudo, isso é para cargo, para departamento, para setor de chefia. O troço está caindo, alguém coloca na tua mão. Quando fica bom, alguém diz, posso pegar? Tu pega o cara todo requenguela, feioso, fica crente, Jesus dá um banho de sangue, limpa, fica cheiroso, cheio de Deus. Daqui a pouco vem alguém, posso pegar? Ninguém faz questão do mendigo. Passam batido pela prostituta. Aí a igreja vai lá, faz um evangelismo, dá um banho de sangue, restaura a vida da pessoa, fica crente, canta bonito, ora bonito, vira uma bênção. Aí quando fica bom, quer conhecer o campo, quer sair do tutorial da mãe. Quando tá bom, tá com a gente. E alguém pega, porque é assim, gente. Já viu criança bonitinha no colo? É uma delícia. Quando chega cheirosinha na igreja, a gente diz, posso pegar? A mãe diz, pode. Aí quando pega, sujou a fralda, cadê a mãe? Não é? É desse jeito. Aí o pai diz assim, leva o menino à sua mãe. Quem lembra? Leva o menino à sua mãe. E ele o tomou e levou o menino à sua mãe. Os dois têm a mesma responsabilidade. Nós concordamos de que os pais têm a mesma responsabilidade sobre o filho? Sim ou não? Sim. Mas o cuidado é o mesmo? Não é. O próprio Deus vai utilizar-se do termo feminino para falar do seu cuidado para com Israel. Ele não vai dizer como um galo cuida dos pintinhos. Ele vai dizer como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Ele vai dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Porque na verdade não pode. Porém eu, Senhor, todavia nunca me esquecerei de vós. O zelo da mãe é diferente. O cuidado da mãe é diferente. Você não pode querer que o outro sinta o que só você gerou.
Você não pode querer que o outro administre sobre a tua bênção um cuidado igual quando quem recebeu a palavra foi você. Ele diz: leva o menino à sua mãe. E tomou e levou o menino. E o menino chegou como, gente? Doente, gritando, quase morrendo. Aí o texto diz: e ela tomou e segurou o menino sobre os seus joelhos até o meio-dia. O menino morreu. Deu problema, mas ela segurou. Completa aí pra mim. Deu problema, mas ela segurou. Deu defeito, mas ela segurou. Estava chorando, mas ela segurou. Está entendendo? O Senhor está dizendo: isso que você tanto esperou, isso que eu vou fazer cumprir, pode ser que uma hora estremeça, mas nessa hora, segura, porque é teu. Eu estou agora me dirigindo a uma outra categoria de pessoas que também está nesse culto. É gente que já viu a promessa cumprida, mas está dando defeito, está dando problema, é rusga no casamento, é problema familiar, é ministério falido, e você pensa: acabou, e o Senhor está dizendo: é seu. Não, mas está falido, é seu. Não, mas é cachaceiro, é seu. Não, mas está viciado, é seu. Veja, o estado do menino não muda o ser do garoto. Ele está doente, mas ele é filho dela. Eu vou falar isso de novo, não perca isso por nada. Ele está doente, mas ele é filho. Você precisa entender que o estado daquilo que Deus me deu o ser sempre será maior do que o estar. O estar é temporário. Advérbio de tempo: tudo que está, passa. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Quando a cananeia vai buscar pela filha dela que está endemoniada, ela vai pelas cercanias de Tiro e Sidom e encontra Jesus. E ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja, ela não foi buscar pelo estado da filha, ela foi buscar pela filha, independente do estado que a garota se encontrava. O que ela está dizendo é: Deus, a menina é minha filha, está endemoniada, mas é minha, está possessa, mas é minha, está perturbada, mas é. Ela está lutando pela identidade da garota. O que ela está dizendo é: o demônio o Senhor tira, mas a filha devolve porque é minha. A filha é minha. Mas ela está endemoniada. Como ela está, não muda quem ela é. Ela é para mim o que ela é e vai continuar sendo. Ela é aqui. Se marido atribulado, irmão, ora por mim, porque meu marido é um viciado. Não, ninguém nasce viciado. Ele está. E o que é que não muda? O fato dele ser teu marido. Ora para o meu marido que está viciado. Então por que você não larga ele? Porque ele está viciado, mas ainda é meu marido. E esse moleque envolvido com prostituição? Coloca esse menino para fora de casa, já tem mais de 18 anos, dá-lhe uma coisa e esquece que ele existe. Não, eu não posso. Ele realmente está todo errado, se envolvendo com prostituição. Mas assim é como ele está, e eu pari como é. Ei, não, você precisa encorajar alguém. Olha para essa pessoa e diz: segura que é teu. Diga, segura que é teu. Talvez essa mulher esteja rixosa igual uma goteira, e tem uma novinha te dando mole, só que a novinha não é tua, a rixosa que é tua. E aí, irmã Camila, e aí que como ela está, não é como ela é. E Deus está dizendo: segura como ela é, independente de como está. Porque o estado passa, o ser não. Ela segura. Às vezes a igreja vive altos e baixos, mas o pastor não deixa de ser pastor quando está no baixo. Ele continua sendo seu. E aqui dentro, irmão, às vezes o pau quebra. Quebra? O que foi que ela disse? Disse o quê? Vou pro gabinete agora, então vem. Diz aí o que foi que tu falou. Eu disse isso e disse mesmo. Pá. E depois pede perdão aí, como em casa. Beijo, abraça, perdoa.
Não, mas eu não quero. Vai beber assim. Não, mas eu não vou tomar ceia. Vai sim. Aleluia. Depois fica tudo bem, sabe por quê? Porque o que aconteceu não muda o que Deus fez a gente ser um do outro. Ela segura, eu não sei para quem o Senhor está dizendo, segura. Você não está recebendo os convites que você gostaria, mas foi Deus que te deu um ministério. O ministério é seu. A liderança do departamento não está indo de vento em polpa, mas Deus colocou na tua mão, então ela é sua. Ela segura, e segura onde? No joelho. Irmão, não é Red Bull, não é TNT. Como é que é o nome daquele suplemento, aquelas proteínas? Irmão, não é academia, pode ser sarada, pode ter um músculo estourado. Tem coisa nessa vida acerca das nossas promessas que a gente não leva no braço, não leva nas pernas, a gente só aguenta aqui. Tem gente que olha para você e diz, mas como é que você aguenta? Irmão, eu aguento porque é meu, por isso que eu segurei. E o jeito de eu aguentar no joelho. Tem gente que olha para o teu casamento e diz, maluco aí. Se eu tivesse uma mulher igual a tua, eu já tinha largado ela de banda há muito tempo. Exatamente por isso que a mulher é tua, é minha, porque eu aguento. Alguém está olhando para você e está dizendo, menina, se eu fosse mãe desse menino, eu já tinha largado ele de vista. Exatamente, por isso que esse menino é meu, não é teu. Deus te deu porque você aguenta. E eu te trouxe aqui para te dizer que o jeito certo de segurar é no joelho. É no joelho. Eu vou falar de novo, é no joelho. Às vezes você diz, ai, irmão, não estou aguentando. Não está aguentando porque não está segurando o jeito certo. Não é discutindo sobre isso. Não é falando com a vizinha, nem desabafando com ninguém. Ou você coloca aqui, ou você não aguenta. Quer aguentar? Aprende a carregar aqui, ó. Obviamente, se o menino está no joelho, ele está sentada em posição de descanso. Deus está dizendo, você não pode buscar a oração apenas como recurso, como um caixa eletrônico, onde você deposita e saca, deposita e saca. Há descanso na oração. Quem entende isso, diga amém. Amém. Repouse em oração. Ela está ali com o menino, mas o texto diz que depois do meio-dia o menino, e a gente diz, ah não, eu não pedi nada. Não, eu nem queria. Por quê? Porque eu já estava conformada. Porque eu não queria dor de cabeça. Mas com tudo isso eu segurei. Agora morrer? Aí não. Irmão, impressionante. Como alguém que se conforma durante tanto tempo, ao receber o que deseja, se torna um inconformado ao perder. Ela estava conformada há tanto tempo. E quando recebe o que deseja, se torna uma inconformada. É típico dos filhos de Deus. Começa conformado. Aí vê que Deus pode, vai ficando inconformado quando perde. Ela não aceita. O texto diz que ela pega o menino, coloca no quarto e vai em busca do homem de Deus. Ela coloca no quarto de quem? Do menino? Do profeta. Ela coloca no quarto do homem de Deus. Tira o morto de sobre os seus joelhos. Sabe por quê? Eu seguro enquanto está vivo. Pode não estar bom, mas ainda está vivo. Enquanto está vivo, está sobre a minha guarda. Enquanto está vivo, está sobre a minha gestão. Enquanto está vivo, está sobre a minha administração. Está dando problema, mas é meu relacionamento. Está quase falindo, mas é meu ministério. Está dando problema, mas é a minha igreja. Tô irada, mas é o meu casamento. É meu. Enquanto está vivo, é meu, eu cuido. Só que quando morre, ela sabe que ela não pode fazer mais nada. Tem muita gente que não conseguiu chegar a essa igreja hoje porque está deixando o morto dominar o vivo. Não é o morto que determina sobre o vivo, é o vivo que determina sobre o morto. Não é o morto que diz aonde ela tem que estar, é ela que pega o morto e coloca onde ela quer. Situações, mortos, que às vezes estão dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, e eles estão ditando a regra. Gente que vive o dia inteiro apegado ao telefone.
telefone, esperando a notícia da desgraça daquilo que não pode resolver. Ei! O morto não vai dirigir os meus passos. Eu seguro enquanto me obedece, eu seguro enquanto eu posso. Morte aqui não fala só de físico, ou me ouça. Morte aqui fala de sentença. Aquilo que eu não posso mudar. Eu seguro enquanto está dentro de casa. Saiu da minha casa e foi morar em outro lugar. Eu não vou ficar me rebaixando, mandando recadinho. Não. Eu vou buscar pelo morto, mas ele não vai ditar onde eu busco. Saiu. Só que nesse dia ela vai fazer uma coisa que ela ainda não tinha feito. Ela vai entrar. As 2 vezes que o profeta Eliseu chamou ela, ela parou a porta. Só que nesse dia que o menino morre, ela abre a porta e entra. Quando eu vi isso aqui, Deus falou comigo: sabe por que às vezes eu permito morrer? Sabe por que às vezes eu permito a sentença negativa? Porque eu quero ter autonomia para trabalhar. Porque enquanto é vivo está na tua mão. Enquanto é vivo tu não solta. Enquanto é vivo tu não larga. Quando a sentença vem, aí você entende que só eu entro e eu quero trabalhar sozinho. Quando Deus quer trabalhar sozinho, Ele deixa a sentença bater. Ele deixa o advogado dizer perdeu. Ele deixa o médico dizer não tem mais jeito. Ele deixa o homem embora de casa. Quando Deus quer autonomia para trabalhar, Ele permite a sentença. Que é para você entender que não pode mais meter a mão. Outra coisa, ela vai entrar no quarto do homem de Deus. Sabe por quê? Porque quando a coisa sai do nosso controle, a gente começa a entrar em áreas que a gente não tinha liberdade de entrar. Eu estou falando aqui de regiões espirituais. Essa mulher nunca teve tanta ousadia para entrar no quarto de Eliseu e colocar na cama dele o filho dela. Só que quando morreu, ela colocou. Ela entrou onde não tinha entrado. Está entendendo isso aqui? Aleluia. Deus está dizendo: eu vou permitir algumas sentenças porque eu quero ver você entrando com ousadia em alguns lugares que você ainda não entra. Colocou o menino, fechou a porta do quarto, saiu e disse: chama um dos moços, aguarda a jumenta para que eu vá ao homem de Deus. E o marido pergunta: mas por que vais a ele hoje se não é lua nova nem sábado? Está tudo bem? E ela diz: tudo vai bem. Estava tudo bem, gente? Estava tudo bem, gente? Não estava, mas ela disse que estava tudo bem. O moço chega, ela não aguenta esperar ele albardar a jumenta, ela mesma albarda. Prepara a jumenta, animal de força. Vem o moço, coloca a rédea da guia na mão dele. E as palavras dela é: para que eu corra ao homem de Deus e volte. Correr fala de urgência. Abra comigo a sua boca e diga: corra. Olha para quem está ao seu lado e diga: corra. Correr fala da urgência. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: se você é aquele que viu ou verá o cumprimento da promessa de Deus e depois verá uma sentença negativa em cima daquilo que é seu, Deus está dizendo: não fica olhando para o morto, não. Corre. Corre. Ela corre. Mas não corre para chamar o coveiro, não corre para começar o funeral, ela corre para chamar o homem de Deus. Correr fala da urgência, mas ela não apenas corre, ela diz: para que eu corra e volte. Depois que volta, fala de ter noção da urgência. Voltar fala de ter noção da responsabilidade. Aleluia. Não é para fugir dos problemas, é para correr para trazer solução aos problemas. Albarda a jumenta e ela diz: guia, anda e não para. É o que você precisa ter no seu caminho de crise. Gente que guia, que anda e não para. Diga comigo: guia, anda e não para. Diga de novo: guia, anda e não para. Deus vai botar alguém assim no teu caminho. Deus
estou declarando uma palavra de fé. Receba. Deus vai colocar alguém assim no teu caminho. Que tipo de gente? Gente que tem um instrumento de força para me fazer chegar aonde eu preciso. Gente que tem a jumenta na mão. Gente que tem a direção. Ah, não, você não está entendendo. Deus está dizendo: há uma ponte que precisa ser feita para o caminho do seu milagre. Eu vou colocar no teu caminho o guia da ponte. Eu vou colocar no terreiro a bacandaraia. Eu estou profetizando que Deus vai te dar um amigo com carro para dirigir para onde você quer. Que Deus vai te dar um amigo com casa para estar aonde você precisa chegar. Receba o Deus dos relacionamentos. Receba o Deus dos acessos. Guia, anda e não para. O que ela está dizendo é: corre, porque ela quer correr, certo? Quem lembra, diga amém. Ela quer correr, mas ela não vai correr sem direção. Ela precisa de alguém que aguenta a guia e que bota a jumenta para andar. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Eu vou colocar do teu lado alguém que tem a força que você precisa para chegar aonde você deseja. Não para, não para. Pega na mão desse crente, pega na mão desse crente. Diga para ele ou para ela: é ordem de Deus para andar comigo. Não pode parar. Sacode ele e diz: não para, não para, não para. Anda e não para, anda e não para. Anda e não para, anda e não para, não para, não para. Não para, eu estou profetizando a parte de Deus. Não para, não para, não para. O segredo está na caminhada. Aquele que leva a preciosa semente, andando, 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 andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos de alegria. Deus te trouxe aqui para dizer: vem chorando, mas vem triste, mas vem como estiver, mas vem, não para. Um amigo que não para, um irmão direcionado, uma mulher de Deus que para do teu lado e diz: vou parar pro culto, hoje eu estou cansada. Tu vai pro culto. Alguém que vem com você, que te traz do jeito que você está, que anda e não para. Senão, quando eu te disser, quando chega ao Carmelo, para. Ela desce, corre. Eliseu manda Geazi na frente. Ela não ouve Geazi. Se apega ao pé dele. Vive a tua alma que eu não hei de deixar. Se você não sair comigo daqui, eu não saio daqui. Ele levanta e vai. Quando ele chega, as tentativas de Geazi foram frustradas. A primeira coisa que Eliseu faz quando chega na casa da sunamita e encontra o menino no quarto é deitar o corpo sobre ele. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando ele não está, ela entra. Quando ele chega, ela volta a ficar na porta. Aleluia! Glória a Deus! Nas duas ocasiões em que ele estava, ela parou a porta, parou a porta. Quando o menino morreu, ela... Quando Eliseu volta para casa, ela para na porta de novo. O quarto é dele. Foi ela que deu. Ele não estava, ela entra. Porque ela precisa colocar o menino naquela cama. Porque ela precisa consagrar aquele lugar. Porque ela precisa entregar o que é dela. Ela está responsabilizando Eliseu pela morte do menino. O que ela está dizendo é: eu não te pedi nada, eu vou botar no teu quarto. Porque quem me deu foi aqui que eu recebi. Eu acho maravilhoso porque ela começou com o sobrenatural e terminou com o sobrenatural. Às vezes a gente tem mania de ver coisas no sobrenatural e depois querer ir para o lógico. O lógico era chamar o médico. O lógico era dizer que dia será o funeral. Não, começou com o sobrenatural e vai terminar no sobrenatural. Eu não podia ter, você deu? Agora toma.
Deus está mandando tocar na memória de algumas pessoas aqui. E dizer, você agora quer dar uma de racional. Quando você não podia, quando você não tinha, eu fiz loucura, porque o homem natural, o poder de Deus é loucura. Aí agora que você viu o sobrenatural e viu que não dá certo, você quer ir para as vias legais? Com todo respeito, cara de pau você, hein? Quando você não podia, você veio pelas vias celestiais. Agora quer terminar com vias legais? Não. Começou com sobrenatural, vai terminar com sobrenatural. Tem gente aqui que sem Deus não era metade do que é hoje. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então veja bem, voltando lá. Quando ela coloca o menino e sai, ela entra. Quando Eliseu volta, ela fica do lado de fora. Porque aquele lugar é de Eliseu. O que ela está dizendo é o seguinte: se você não comparece, eu entro para te entregar, mas quando você chega eu já não preciso ficar. Isso não te lembra nada, não? É Deus dizendo: quando eu não tiver, você me apresenta. Quando eu chegar, você sai. É Deus dizendo: quando eu não estiver presente na crise, você traz para mim. Quando eu chegar para resolver, se distancia. Oh meu Deus, quem está entendendo? Eu vejo um quarto nessa noite. Eu vejo um quarto nessa noite. Ei, vocês que estão aí na rua, eu vejo um quarto nesta noite. E Deus está dizendo: você veio hoje aqui e apresentou diante de mim o casamento que deu errado, o filho que deu problema, o ministério que está falido, a sua vida emocional que entrou frágil. Ótimo, você fez isso na minha ausência. Agora eu estou chegando para receber. Deixa eu trabalhar. Ele espera na porta. Ela, perdão, espera na porta. Ele deita sobre o menino. Deita sobre o menino. É a primeira coisa que ele faz. O que ele quer fazer? Aquecer. Vem comigo e diga: aquecer. Diga: o que está frio tem que esquentar. Vai esquentar algumas áreas frias hoje aqui. Deus vai visitar a tua casa e vai visitar alguns mortos. Gente que diz que não vai amar, gente que diz que não vai gostar. O Senhor está dizendo: eu vou esquentar alguns corpos adormecidos. Ela não deixou o corpo esfriar, nem ele. Quando ela diz para que eu corra, ela entende a urgência. Quanto antes, melhor. Primeira coisa que ele faz quando chega: deita sobre o menino para aquecer. Nada acontece, anda de um lado para o outro, deita de novo. Aí o texto diz que o menino levanta e espirra 7 vezes. Aí ele pega o menino, abre a porta. Glória a Deus. E o texto vai dizer: e ele a chamou. E quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ele não disse: e o menino estava morto? Estava vivo. Veja, o menino sai de casa, o pai toma, manda o servo trazer, devolve doente. Ela segura ele enquanto sobrevivente. Ele morre, ela entrega para Deus. Ela entrega no quarto homem de Deus. Eliseu aqui é a tipologia da presença de Deus. Eliseu vem, deita sobre o menino, ressuscita o garoto, pega ele e devolve ele para a mãe. Entenda, Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: será devolvido. Sabe esta sentença que você ouviu acerca do que é seu e você pensa que perdeu? Isso que você segurou gemendo até o ponto que não deu mais e a corda arrebentou?
Só que o Senhor está dizendo: eu não vou colocar de volta no teu colo como o homem colocou. Porque quando ela recebeu o menino da mão do homem, ele veio gritando de dor. Agora ela está recebendo o menino da mão do homem de Deus, e o garoto está novinho. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Para que eu corra, disse ela. Para que eu corra. Complete aí para mim, igreja. Para que eu corra. Ela disse: para que eu corra. Para que eu corra. Tem algumas pessoas aqui nessa noite que o Espírito de Deus está gritando. Ele está dizendo: corre. Você pensa: acabou. E ele está dizendo: corre. Aleluia. Você diz: não tem mais jeito. Há uma sentença, mas a voz do Espírito de Deus está dizendo: corre. Corre, porque ainda é meio-dia. Meio-dia, irmão, significa que ainda dá tempo. A alva ainda está reluzente no céu. O sol ainda está no seu ponto mais alto. O que o Senhor está dizendo é: você pensa que acabou, mas eu te trouxe nessa noite para te dizer que ainda dá tempo. Você pensa que não tem mais jeito, mas a palavra de Deus hoje veio regar a semente dos sonhos do teu coração para te dizer: corre, que ainda dá tempo. Tem gente aqui nessa noite que se afastou dos caminhos do Senhor. E você até vem à igreja, vem ao culto. E quando a gente pergunta: quem quer fazer uma aliança com Deus? Ou quem quer receber a Jesus Cristo como Senhor? Você pensa: eu já estou longe há tanto tempo. Você estou de corre, que ainda dá tempo. Você tem promessas antigas, coisas que ainda não se cumpriram, mas que foram Deus que falou. E você diz: como vai se cumprir? Tem gente assim aqui dentro e tem gente assim aí fora, na rua, no telão. E Deus te trouxe aqui para te dizer, e não é a irmã Camila, irmão. É Deus que está dizendo: corre, porque eu vou aquecer o que ficou frio. Corre, porque eu não estou vindo para te fazer promessas. Eu estou vindo para dizer que as promessas estão de pé e eu vou fazer cumprir. Corre. Eu vou contar de 1 a 3 nessa noite aqui. E quando eu disser 3, você que está hoje aqui, mas ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, quem me ouve diz amém. Amém. Só lá fora, só lá na rua, quem me ouve diz glória. Maravilha. Eu vou contar de 1 até 3, e não me importa a sua idade, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, pobre, negro, branco, alto, baixo. Eu não vim te chamar para andar como eu ando. Pare de olhar o comprimento do meu vestido e o tamanho do meu cabelo. Eu não vim falar de como eu me visto. Eu vim falar de Jesus Cristo. Eu vim falar de alguém que pode mudar a sentença que você recebeu. Eu vim falar de alguém que entrou hoje aqui com algumas áreas da vida morta. O Senhor pode mudar essa sentença hoje. Só que Ele está dizendo: eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você que está aqui, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que se auto-intitula desviado, porque você diz que é desviado, mas eu discordo. Não, irmã, eu sou desviado sim. E se eu te disser que não é?
Não, eu sou sim, irmã. Você é o desviado mais crente que eu conheço. Você é desviado e vem para a igreja em plena quinta-feira à noite. Você é desviado e canta as nossas canções. Você é desviado e fecha o olho quando a gente ora. Você é desviado e está ouvindo a palavra de Deus até agora. Você é desviado. Tem crente que já está com vontade de pegar a bolsinha e ir embora, e o desviado está aqui querendo receber até o fim. Aí você diz: eu sou desviado. O Senhor está dizendo: não, você é crente, você só não é ainda salvo. Por quê? Porque você crê. Você podia ter ido para uma consulta de mesa branca hoje. Você podia ter ido para qualquer religião, mas quando você precisa, você vem buscar no cristianismo, porque você acredita que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você fala com Deus lavando louça, você fala com Deus dirigindo o carro, você fala com Deus. A porta de trabalho que você trabalha, foi Deus que te abriu. Até testemunho para os outros você conta, e veio para cá dizer que é desviado. O Senhor está dizendo: você é crente. Mas eu também preciso ser honesta. Ser crente não faz de você um salvo. Porque se você crê, mas não confessa, Jesus não te reconhece. E foi Jesus, não foi a igreja que inventou, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, veja, ele não diz aquele que não crê, porque se veio é porque crê. Se ora é porque crê. Se vem na igreja é porque crê. E por que não faz uma aliança com Deus? Porque tem vergonha. Se você tivesse um amigo que gostasse muito de você, mas tivesse vergonha de te apresentar para as pessoas, essa amizade duraria muito tempo? Jesus está dizendo: pois é, eu sou esse amigo. Você fala comigo em casa, você fala comigo na rua, e na hora de me reconhecer diante dos homens, você finge que não me conhece. Você não me apresenta. Aí você diz: não, irmã, eu só não vou ir na frente agora porque eu não sou emocionado. Eu só não vou ir na frente agora porque servir a Deus é coisa séria e eu tenho uns rolos para resolver. Mas não resolve nunca. Você nunca vem e vive protelando um milagre de Deus na sua vida. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E você quer resolver teus rolos sem Ele. Se humilha hoje e reconhece que sem Jesus não dá. Irmão, mas e o rolo? Ele está dizendo: vem com o rolo que eu desfaço o rolo. Irmão, mas do jeito que eu estou, Ele está dizendo: vem como está, porque como você está não muda quem você é para mim. Enquanto a igreja ora, quem já é crente em Jesus salvo, comece a orar, porque eu creio que Jesus quer salvar aqui. Tem gente aqui nessa noite que está afastada e precisa voltar hoje. Irmã, eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Você precisa tomar uma atitude de coragem. Ele está dizendo: eu vou te confiar diante do meu Pai. Então você precisa me confessar diante das pessoas. Eu conto um. Se você reconhece que tem uma área na sua vida ou em você que morreu, e só Jesus é a ressurreição e a vida, só Ele, Jesus, pode te salvar. Ele tem redenção para você hoje aqui. Talvez você está aí na rua, no telefone,